um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. A paz do Senhor esteja conosco. Olá, meu irmão e minha irmã. É com muita satisfação e alegria que nós iniciamos mais um programa Um Coração para Amar, aqui da Paróquia Santana de Lavras. E no programa desta semana nós vamos falar sobre vocação, isto mesmo. Vocação, agosto, mês das vocações. Nós recebemos então aqui para falar um pouquinho sobre esse tema o Padre Túlio, que é vigário aqui da Paróquia Santana, vai contar um pouquinho da sua história, sobre o seu chamado de Deus. Padre, muito obrigado pela presença aqui no programa Um Coração para Amar. Eu que agradeço, Lisa, e também agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre vocação aos nossos amigos, nossos paroquianos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo Lavras.tv também. Ok, Padre, muito obrigada. Como eu disse, nós estamos no mês de agosto, mês das vocações, em que celebramos a vocação sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e leiga. E a sacerdotal nós comemoramos no primeiro domingo do mês de agosto. Padre, em se tratando de vocação sacerdotal, a comunidade tem um grande papel neste trabalho, incentivando em orações e colaborando com essa vocação, não é mesmo? A comunidade, o primeiro papel é sempre rezar, né? Para que Deus suscite sempre boas e santas vocações. E quando falamos de vocações, de todas, mas de um modo especial a vocação sacerdotal, né? Que tenhamos bons sacerdotes para o bem do povo de Deus e de toda a igreja. Então o primeiro papel é rezar, né? O segundo, incentivar, né? Quando um jovem busca ou diz que quer ir para o seminário, também incentivar, e muitas comunidades também ajudam, né, os seus vocacionados estando no seminário, né? Fornecendo para eles também material, né? Às vezes financeiramente. Tem muitas pessoas generosas que colaboram, né? Nós aqui na nossa cidade temos um seminário e sabemos como é custoso uma vocação, né? Quanto custa para a comunidade ter que arcar com os gastos de um seminarista. Mas é mais ou menos isso. E a gente sabe a importância do sacerdote, como o senhor mesmo disse, para a nossa comunidade, para a igreja, a importância dessa vocação. E Padre Túlio, eu queria que o senhor contasse para nós um pouquinho, já que a gente está falando de vocação, da sua vocação, como foi o seu chamado, quando foi que o senhor sentiu no coração esse chamado de Deus para se tornar um sacerdote? Então, nós vemos na Bíblia, por exemplo, os grandes chamados vocacionais sempre muito extraordinários, né? Deus aparece, chama, as pessoas sentem um chamado assim, né? Extraordinário. Os profetas, você pode abrir a Bíblia lá e ver, né? O chamado de Moisés, daqueles grandes homens da Escritura. Conosco não foi assim, né? Então a gente tem que perceber o chamado nos fatos da vida. Eu, quando criança, lá em Formiga, sempre não, mas fui coroinha durante um bom tempo, né? Comecei ali, trabalhei com outras pastorais da comunidade, né? Tínhamos lá a infância missionária, que depois comecei a trabalhar, mas o que me chamava mais atenção era o serviço na missa, né? Como coroinha, acólito. E foi ali, né? Dia a dia, indo na igreja, indo à missa, servindo aquele altar naquela igreja específica ali, que eu senti o chamado vocacional, né? Até na minha primeira missa lá, o padre, que era o meu pároco lá na época, disse que aos poucos eu fui sendo talhado ali naquela igreja, né? E fiz outros trabalhos, cheguei a ajudar na sacristia, né? Sendo sacristão, cobrindo folga, férias, essas coisas assim. Então, o meu chamado aconteceu ali na missa, junto da Eucaristia. Então, por isso eu acho que tem um apelo grande a essa questão litúrgica, pelo menos para mim é muito cara, né? Nas missas eu gosto mesmo de preparar bem, de a questão litúrgica ser bem organizada, seguir bem o que a igreja nos pede, né? Não inventar muita coisa. Qual idade, Padre Túlio, que o senhor iniciou essa caminhada? Não. Foi uma caminhada, não é? Sim, eu entrei no seminário mesmo, também relutei. Podemos dizer assim que eu relutei nessa entrada, né? Poderia ter entrado antes, mas eu entrei com 18 anos no seminário
propedêutico em Taubaté em 2006. Mas eu poderia ter entrado antes. Por exemplo, poderia ter entrado no seminário menor aqui. Mas não quis no início ali, até relutei um pouco. Mas quando tinha ali meus 18 anos, eu resolvi entrar no propedêutico lá em Taubaté. E aí foram 12 anos de formação na congregação dos Padres do Coração de Jesus. E aí a minha ordenação em 2017, né, lá em Formiga. Junto comigo também foi um outro padre, né, o padre Harden. Foram 2 ordenações, né? E a nossa cidade lá, de um modo especial, muito agraciada, porque nas contas oficiais, ou mesmo assim, né, já são, salvo engano, 63 sacerdotes lá de Formiga. Então, assim, meu chamado foi no cotidiano ali do meu trabalho paroquial, como coroinha na igreja, né? Eu comecei a servir o altar, isso já vamos fazer em 98, salvo engano, foi isso, 98, quando na época lá a nossa paróquia resolveu voltar a ter coroinhas, porque tinha um bom tempo lá que não tínhamos. Então no ano de 98, tinha ali os meus 10, 11 anos de idade, que eu comecei a trabalhar como coroinha na paróquia, e aí fomos aos poucos, né, sentindo o chamado de Deus na vida, na história. E aí, graças a Deus, o Padre Túlio está aqui com a gente, nos ajudando aí nesse trabalho, servindo a Deus com tanta seriedade, com muito amor e dedicação, como o Padre Deon, que o senhor é da congregação do Sagrado Coração de Jesus. O Padre Deon fundou aí a congregação dos Padres do Coração de Jesus, né? Uma congregação baseada no amor, na reparação, instaurar na sociedade o reino do coração de Jesus. Essa congregação que chegou aqui no Brasil, no sul do Brasil, em 1903, salvo engano, e aqui em Minas Gerais, lá em Formiga, em 1922. Aqui em Lavras, em 1924, né, que nós completamos esse ano, né, os seus 95 anos de presença deoniana aqui na nossa paróquia. E estamos aí trabalhando, né, com coisas boas e às vezes com também, as nossas dificuldades, ajudando aí a construir o reino do coração de Jesus aqui na nossa paróquia. A nossa paróquia é marcada pela espiritualidade do coração de Jesus, né, que é impressa pelos padres, né? Veja que é do carisma deoniano esse apreço pela Eucaristia. E aí nós vemos aqui nas quintas-feiras quantas pessoas vêm à nossa igreja passar ali diante do Santíssimo, na missa mesmo. A questão da missa, das confissões, isso é uma marca do nosso carisma que está aqui na nossa paróquia de Santana, e cuidamos, zelamos para que continue sempre fervoroso assim o nosso povo, né? Sobre uma outra coisa que até dizia, que aqui é a minha primeira experiência pastoral, assim, paroquial como sacerdote, né? E que aqui é a minha escola, né? Eu tenho aprendido a ser sacerdote aqui na paróquia de Santana. E disse na missa, fizeram uma homenagem no último final de semana, no domingo, que tem sido uma boa escola, porque aqui nós temos, graças a Deus, tudo o que se exige do ministério de um padre, né? Todos os sacramentos nós celebramos muito bem aqui. E existem lugares, por exemplo, que não tem tanto atendimento de confissões ou batizados, né? Lugares aí mais fora do Brasil, na Europa, por exemplo, que se diminuiu muito, né, o número assim de fiéis católicos que procuram os sacramentos. E aqui não, graças a Deus temos bastante, e aí o padre pode exercer melhor o seu ministério. Padre, eu gostaria de parabenizá-lo e pedir a Deus que continue iluminando pelo seu trabalho em comunidade, pela sua doação ao serviço do Senhor. Que Deus continue iluminando seus caminhos. Deus o abençoe. Amém. Obrigado, e peço ao nosso povo, né, que continue firme, rezando pelas vocações, né, para que o Senhor suscite no coração das pessoas boas e santas vocações para o bem de todo o nosso povo de Deus. E antes da gente finalizar o nosso programa, eu gostaria que o Senhor desse uma bênção para todos nós. Então vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que tenhamos
um dia abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e de São José, seu esposo, de Santana, a nossa padroeira, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus rico em misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Túlio, muito obrigada mais uma vez. É um prazer poder trabalhar com o senhor, porque o Padre Túlio também é o nosso orientador da PASCOM. E a gente tem um contato mais próximo. É um prazer muito grande mesmo trabalhar e aprender muito com o senhor. Parabéns pelo trabalho que realiza. Obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. E o nosso programa Coração para Amar fica por aqui. A gente volta na próxima semana, então, com mais informações e mais temas aqui no nosso programa. A gente se vê na próxima semana, então. Fique com Deus e até lá. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir.